Olá, dicotômicos! Meu nome é Maria Milena e no episódio de hoje falaremos sobre figuras sergipanas relevantes e que tiveram ou ainda têm importância em cargos no âmbito internacional. Além disso, iremos realizar uma breve contextualização sobre o estado de Sergipe e sua importância para a história do Brasil. Vamos nessa? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Antes de apresentarmos as personalidades sergipanas importantes, é necessário saber um pouco mais sobre a história do estado. Sergipe é conhecido como o menor estado em extensão territorial do Brasil e está localizado na região nordeste do país. O estado possui aproximadamente 2.209.558 pessoas, sendo Aracaju a sua capital e também a cidade mais populosa. Agora chega de dados e vamos entender um pouco mais sobre a história desse estado, né? Pois bem, o nome Sergipe origina-se do tupi, que significa Rio dos Siris. Mais tarde foi adotado Sirizipe ou Serigipe, que significa Ferrão de Siri, nome de um dos 5 caciques que se opuseram ao domínio português. As origens do estado iniciam-se em 1534, quando o território sergipano foi integrado à capitania da Baía de Todos os Santos. Assim como vários outros estados do Nordeste, Sergipe teve o seu processo de colonização iniciado com a chegada dos portugueses e de missões para catequizar os índios e também para explorar os seus recursos naturais. A primeira tentativa de colonização aconteceu em 1575, com os jesuítas, que encontraram forte resistência dos índios. A conquista definitiva aconteceu em 1590, após violentos combates pela posse da terra. Por ordem da coroa portuguesa, Cristóvão de Barros fundou o Arraial de São Cristóvão, sede da capitania, a qual deu o nome de Sergipe del Rei. Além dos portugueses, a região também foi utilizada por franceses para exploração e comércio dos recursos como pau-brasil, especiarias e algodão. O território também foi muito usado para a criação de gado e plantio de cana-de-açúcar para outras regiões do Brasil. O gado serviu de base para a economia, mas foi superado pela cana-de-açúcar, cultivada principalmente do Vale do Contiguiba. O cultivo da cana trouxe os primeiros escravos da África para trabalhar na lavoura. Posteriormente, Sergipe, assim como outras capitanias, foi ocupada pelos Países Baixos, mas pouco tempo depois retomou ao domínio do governo português. A passagem dos holandeses no território não rendeu boas marcas e lembranças, pois foi marcada pela ocupação e incêndios na cidade de São Cristóvão, resultando em lavouras destruídas e gados roubados, desestruturando economicamente a cidade de São Cristóvão. Somente 8 anos depois, a capitania retoma para o domínio dos portugueses, que iniciam um processo de recuperação da cidade. Já em 1823, a capitania se tornou uma província do Império e em 1889 tornou-se um estado brasileiro com a proclamação da República. Nesse meio tempo, com a prosperidade da produção e da exportação do açúcar, aconteceu a transferência da capital São Cristóvão para o povoado Santo Antônio de Aracaju, agora a nossa capital Aracaju, né? E é a partir daí que nasce a primeira cidade planejada do país. Então, já sabemos um pouco mais sobre Sergipe e sobre sua história. E agora vamos conhecer figuras de relevância que têm a naturalidade sergipana em seus documentos. Iremos falar de 6 pessoas, falando um pouco sobre a sua biografia e como ela foi importante. A primeira figura que vamos apresentar é Tobias Barreto. Tobias nasceu na Vila de Campos do Rio Real, cidade que hoje leva o seu nome, no dia 7 de junho de 1839. Ele foi filósofo, poeta, crítico, jurista brasileiro e fundador do condoreirismo brasileiro. Bom, uma breve explicação, né? O condoreirismo foi a primeira manifestação literária a abordar o tema da escravidão no Brasil
e a terceira fase do romantismo, né? Lembremos aí das nossas aulas de literatura no ensino médio. O poeta Castro Alves foi o principal representante, sendo conhecido como o poeta dos escravos, né? Então, nessa corrente, a poesia ela tinha um apelo abolicionista, né, e republicana, mostrando na literatura, digamos assim, o lado feio, né, da sociedade brasileira, indo de encontro com a primeira fase do romantismo. Voltando, né? Então, quando o Tobias Barreto iniciou os estudos, né, ele foi para a Estância, onde estudou latim e música, e logo depois mudou-se para Recife, lugar onde ingressou na Faculdade de Direito, e nela trocou ideias com Rui Barbosa, com Joaquim Nabuco e Castro Alves. Muito bem frequentada essa faculdade, né? Em sua carreira, Tobias foi um integrante da Escola de Recife e um dos 5 únicos brasileiros a integrar o dicionário dos maiores juristas da humanidade da Universidade Wolfgang, em Frankfurt, na Alemanha, ao lado de nomes como Cícero, Beccaria, Foucault, entre outros. Dentre outras realizações de Tobias Barreto, destacamos a sua luta pelos direitos das mulheres de estudarem, insistindo em bolsas de estudos de medicina para as mulheres no exterior. A nossa segunda personalidade é João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes. Nome grande, né? Ele nasceu em Laranjeiras no dia 24 de janeiro de 1860 e foi um jornalista, crítico, filósofo, historiador, pintor e tradutor. Quando iniciou seus estudos, mudou-se para Aracaju e estudou no Ateneu e, terminando, matriculou-se na Politécnica do Rio de Janeiro, onde estudou, paralelamente, arquitetura, pintura, música e outros vários ramos da literatura. Em sua carreira, dedicou-se ao magistério e ao jornalismo e viajou 2 vezes à Europa em missões oficiais, a primeira como representante do Brasil no Congresso de Propriedade Literária, realizada em Dresden, e a segunda como assessor da delegação sob a presidência de Joaquim Nabuco, encarregada das negociações do litígio anglo-brasileiro na questão da Guiana. Ainda foi um dos primeiros a assinalar a contribuição dos indígenas e dos povos africanos trazidos para o Brasil na formação cultural do país. A nossa terceira personalidade é Raimundo Souza Dantas. Ele nasceu em Estância no dia 11 de janeiro de 1923. De família humilde, Raimundo exerceu vários ofícios para ajudar no sustento como aprendiz de ferreiro, marceneiro e tipógrafo. Nessa última profissão, começou o seu processo de alfabetização tardia entre 16 e 18 anos. Não sei se todos conhecem essa figura, mas Raimundo foi o primeiro diplomata negro a ocupar a função. Ele foi nomeado por Jânio Quadros, em 1961, para ser embaixador em Gana, e a indicação foi alvo de campanha difamatória por parte da elite nacional. Além da carreira diplomática, Raimundo foi escritor e jornalista. Ele escreveu diversas obras e, dentre elas, uma que relata a sua experiência na embaixada em Gana e que deu luz para a cultura africana e sua influência na sociedade brasileira. A obra também foi responsável por divulgar estudos sobre uma comunidade fundada por brasileiros em Acre, descrevendo o processo histórico do trânsito da diáspora no Atlântico Norte. Por fim, Raimundo foi condecorado com a Medalha do Pacificador, Oficial da Ordem Nacional do Senegal, Medalha Silvio Romero e Medalha Santos Dumont. Estamos chegando ao fim e deixamos para o final as mulheres. Não esquecemos e deixamos elas por último para fechar esse episódio com chave de ouro. Nossa primeira figura feminina é Cesartina Regis de Amorim, nascida em Laranjeiras no dia 8 de novembro de 1980. Terminando seus estudos, decidiu fazer o teste de madureza, que é uma espécie de vestibular daquela época formado de provas dissertativas para cada matéria, e Cesartina foi a única aprovada no teste e mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar farmácia, que terminou em 1 ano e meio, quando o normal era 2 anos para concluir. Em sua carreira,
Cesartina foi a primeira secretária da seção sergipana da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, atendendo ao convite feito pela doutora Maria Rita Soares de Andrade e pela própria Berta Lutz. Essas vocês conhecem, né? Caso não, aproveita que já está aqui e escuta em seguida o nosso episódio 58, Mulheres e a Carta da ONU, onde falamos sobre a figura da Berta Lutz, personalidade essencial para a luta dos direitos das mulheres. Já chegando ao fim, vamos falar da nossa última figura, a Maria Beatriz Nascimento. Ela foi uma historiadora, professora, poeta, intelectual e ativista negra sergipana que nasceu em Aracaju em 1942. É a 8ª filha de Rubina Pereira do Nascimento e Francisco Xavier do Nascimento, que migraram para a cidade do Rio de Janeiro no final de 1949. Maria Beatriz formou-se em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sempre esteve ligada à militância, sendo sempre presente em movimentos sociais negros organizados, mantendo vínculo inclusive com o Movimento Negro contra a Discriminação Racial, fundado em 1978. Enquanto pesquisadora, Beatriz estudou durante 2 décadas as formações dos quilombos no Brasil, e embora seja uma das maiores estudiosas do país a respeito do tema, ela é mais conhecida pelo documentário Ori, palavra em Iorubá com o significado de cabeça, que para os candomblecistas relaciona-se à mente, à inteligência, à alma. Lançado em 1989 e dirigido pelo cineasta Raquel Gerber, a partir dos textos e da narração de Nascimento, Ori recupera os percursos dos movimentos negros que emergiram no Brasil entre 1977 e 1988, entrelaçados pela diáspora africana, tendo os quilombos como fio condutor. Enquanto pensadora, Beatriz Nascimento também foi fundamental para o entendimento das práticas discriminatórias que pesavam sobre os corpos das mulheres negras, sendo um dos expoentes do feminismo negro. Nos anos 80, chamou atenção para a condição de subalternidade a que a maioria das afro-brasileiras estavam imersas no mercado de trabalho. Até hoje, o pensamento de Beatriz ecoa e é importante reforçar a sua figura e honrar o seu legado. Vocês ainda aguentam mais uma figura? Prometo ser bem rápida. Essa, acredito que muitos devem conhecer, e já adianto que não tem muita sintonia com as figuras passadas, mas teve sua relevância no internacional. José Adilson Rodrigues dos Santos, ou Maguila, foi um pugilista que marcou o esporte tanto nacional quanto internacionalmente. Maguila é aracajuano e nasceu no dia 12 de junho e tem esse apelido em razão do seu porte físico ter sido semelhante ao do personagem Maguila Gorila. No esporte, Maguila foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial do boxe, disputando o cinturão dos pesos pesados em 1995. Ainda em sua carreira recebeu outros títulos, como campeão brasileiro, campeão das Américas latino-americano, pentacampeão continental sul-americano. E por hoje é isto, pessoal. A nossa intenção não era mencionar todos os sergipanos que tiveram relevância, então continuem o trabalho e descubram mais personalidades que foram importantes em suas carreiras. Aliás, fiquem à vontade para comentar mais figuras que não foram citadas aqui, mas que poderíamos ter falado. Agora sim chegamos ao fim. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, o @dicotomia_cast, no Instagram e no Twitter. Não se esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Apple Podcast e Spotify, além de assinar a newsletter Dicotomias Expressas. Na descrição desse episódio, nós colocamos as referências, as indicações e essas informações. Até mais!